Boa noite a todos. Eu fico pensando, quando o pastor Marcelo disse que eu fui pastor do Edmilson, as pessoas olharam e falaram assim, quantos anos esse homem tem, né? Agora deixa-me contar uma história. Eu sou professor de História da Igreja e amo as histórias. Há duas igrejas na história da Igreja, duas congregações que me chamam a atenção. A primeira é a igreja de Antioquia, a primeira igreja missionária, né? A visão missionária que eles tinham e como eles enviaram Paulo, Barnabé da primeira vez, depois outros missionários partiram de lá e fizeram uma obra tão grande, alcançaram toda a região da Ásia Menor, Turquia, alcançaram a Europa através da Grécia e foram se expandindo e crescendo por tudo aí. A outra igreja que chama muita atenção é a igreja de Éfeso. Éfeso, uma das cidades da Ásia Menor, uma daquelas igrejas às quais Jesus envia, através de João, uma carta, né, no livro de Apocalipse. E Éfeso tem uma história interessante. Éfeso era uma das principais cidades no tempo do início da igreja. Era uma cidade, para aquele tempo, muito grande. Não é? Hoje seria uma cidade pequena para nós. Não é? Tinha aproximadamente 200 mil habitantes. Agora, esses 200 mil habitantes, naquela época, isso dava uma dimensão muito grande para aquela cidade. Era uma região portuária, então uma região comercial, tinha um grande centro de religião, muitas pessoas passavam ali, era um local de muito movimento. Então Éfeso era uma cidade muito importante, Paulo vai para lá, passa 3 anos lá, evangeliza aquele povo e dali surge uma igreja. Os historiadores, irmãos, eles contam que desses 200 mil habitantes de Éfeso, eles calculam que 50%, metade da cidade de Éfeso se tornou cristã. Imagine aqui no Rio de Janeiro, 10 milhões, 12 milhões, 12, pastor, mais ou menos isso, teria uma igreja de 6 milhões de membros, né? Uma igreja grande. Amém, irmãos? Você pode pensar assim, mas naquele tempo de Paulo, não é uma cidade pequena, 200 mil habitantes, 100 mil pessoas não é tanta gente assim. Eu calculo que uma igreja de 100 mil pessoas seja uma igreja grande. Né? Amém, irmãos? Agora vocês imaginam que eles fizeram tudo isso sem internet, sem celular, sem telefone. Amém? Era tudo falando, né? As reuniões eram presenciais, não tinha culto online, não é? E foi assim que eles alcançaram aquela cidade. Em 3 anos, diga 3 anos, aquela cidade experimentou uma revolução, não é? Comercial, espiritual, mas comercial, não é? Em todos os aspectos, aquela cidade foi transformada. Amém, irmãos? E aquela igreja era tão importante, mas tão importante, que anos mais tarde, quando Paulo sai de lá, deixa Timóteo, seu discípulo, como pastor da igreja. Depois de algum tempo, João, o apóstolo de Jesus, aquele que reclinou a cabeça nos ombros de Jesus, ele vai para aquela igreja e ele se torna o presbítero, o ancião da igreja. Amém? Por isso que em algumas cartas ele se intitula como o ancião. Não é? E ele leva junto com ele nada mais, nada menos que Maria, mãe de Jesus, que lá na cruz Jesus disse para João, João, eis aí tua mãe, mãe, eis aí teu filho. Então João passou a cuidar de Maria e quando ele vai para Éfeso, ele leva Maria com ele. Agora você imagina, você vai na igreja de Éfeso, está lá Timóteo, discípulo de Paulo, já não era pouca coisa, não é? Está lá João, o discípulo amado que era, ainda assim, não é? Aquele que caminhou com Jesus, que encostou a cabeça no ombro de Jesus, não é? Aquele a quem Jesus amava, não é?
Então era alguém muito importante, né? E para terminar, a mãe de Jesus, né? Imagine, a líder da oração naquela igreja era Maria, né? Você podia sentar do lado dela e perguntar assim: ei, como é que foi o nascimento dele? Né? Como é que foi amamentar Jesus? Imagine que experiência, irmãos. Amém? Agora, João, ele vive nessa cidade até os 100 anos. Maria morreu um pouco antes, mas João viveu até os 100 anos. E ele está lá com o presbítero, o ancião da igreja. E já com 100 anos, bem velhinho, depois de muita perseguição, imagina já que ele nem caminhava muito. Então, quando ele ia para o púlpito, os diáconos tinham que carregá-lo. Eu estou fazendo aqui um exercício de imaginação. Né? E carregavam e colocavam João lá no púlpito. E agora aquela igreja que já tinha muitos anos, né? E que já tinha crescido muito mais, todos estavam ali. E os mais jovens, um dia por outro, esse aí caminhou com Jesus. Foi ele que reclinou a cabeça nos ombros de Jesus. E João está lá sentado no púlpito. Vocês sabem que as pessoas mais velhas, não é? Elas têm um pouco de dificuldade de começar a falar, e ele começou a pensar no que ia falar, e já com 100 anos de idade. E ele olhou para o povo e disse assim, ele disse, vocês devem amar-se uns aos outros, assim como ele nos amou. Eu acho que a resposta lá foi menos do que isso. Eles esperavam, irmãos, uma grande e profunda revelação. Mas a revelação que ele tinha, amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Né? Agora, de alguma maneira eu me sinto um pouco como o João hoje aqui, amém? Esse pastor vem lá do Chile, deve ter coisas grandes e interessantes para a gente falar, não é? Mas eu vou falar de coisas bem simples. Amém, irmãos? Não é? Aliás, eu queria, antes de começar a pregar e ministrar, dar uma palavra bem simples para vocês, não é? O que é que nós somos chamados a fazer? Diga, essa não é a pregação dele. É apenas uma instrução. Amém, irmãos? Nós somos chamados não para sermos membros de uma igreja. Quantos sabem disso? Nós somos chamados para sermos novas criaturas em Cristo Jesus. Amém, querido? Paulo diz lá no livro de Gálatas, porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão, não importa se você é judeu, se você é gentil, isso não tem valor nenhum para Deus. O que importa é ser nova criação. Amém, irmãos? Você não está aqui para se tornar uma pessoa melhor, você não está aqui para aprender nenhuma regra para ter uma vida melhor, você não vem à igreja para ter uma vida melhor e para ter algumas orientações de como ser vencedor, de como falar algumas palavras corretas para que você viva melhor. Você está aqui para ser uma nova criação. Amém, amém. Paulo escreve aos Colossenses e ele diz: o mistério que esteve oculto durante séculos, mas que agora foi revelado, esse mistério é Cristo em nós, a esperança da glória. Amém? Então, se a gente vier aqui se alegrar, cantar, escutar uma boa mensagem, mas isso não nos levar a nos tornar mais semelhantes a Ele, isso não nos ajudou muito. Amém, irmãos? Diga, Cristo em minha vida. A esperança da glória. É isso. Eu costumo dizer que o mundo não precisa nem de direita nem de esquerda. O mundo precisa de crentes que representem Jesus Cristo aqui nessa terra. Amém, amado? Se nós andarmos como Ele, o mundo será revolucionado. Se nós entendermos isso. Amém, querido? Então diga, Ele em mim e eu nele. Falando como Ele, pensando como Ele e atuando como Ele. Minha família vive lá na Tijuca, e lá na Tijuca, vocês não sabem, é um bairro de classe média no Rio de Janeiro, tem um bairro antigo, tradicional, mas tem tanta gente pobre nas ruas, irmãos. Não é? E quando eu estou lá, eu me junto com o meu neto Davi, ele tem 14 anos, e a gente sai nas ruas para orar pelas pessoas. Então, de repente, Tijuca vê um velho maluco e um jovem mais maluco que o velho. Uma dupla bem diferente, né? Passando pelas pessoas pobres, impondo as mãos na cabeça deles e orando por eles. Diga, o mundo precisa
de ver Jesus em minha vida. Um dos livros que marcou a minha vida, o livro nem tanto, mas o título dizia: Pode o mundo ver Jesus em você? Perdão, não é esse título, é outro. Em meu lugar, o que Jesus faria? Se Jesus vivesse a tua vida, o que ele faria? Então você já sabe o que você deve fazer. Amém, irmãos? Aleluias, graças a Deus. Segunda coisa que eu quero dizer, e que ainda não é pregação, eu queria que você pensasse nisso. Vocês se reúnem aqui, eu vi todo domingo, pela manhã, à noite, quinta-feira, como hoje, graças a Deus. Eu fico tão feliz e tão honrado de ver todos vocês aqui no meio de uma quinta-feira e adorando ao Senhor. E eu sei que cria-se uma expectativa, porque vem alguém de fora, né, de um outro país. Né? Será que ele fala português? Não fala? Eu hoje não falo nem carioca, nem português, nem espanhol. Tem uma mistura de tudo, gente. Mas fica essa expectativa. Agora, todas as vezes que vocês se reúnem neste lugar, alguém está presente. Ele nunca deixou de vir aqui. Não houve uma reunião em que ele não estivesse presente. Eu li um livro recente falando sobre as 7 cartas da Ásia, e eu gosto disso. Jesus manda João escrever para 7 igrejas diferentes, e ele escreve para todas as igrejas: eu conheço o que vocês fazem, eu estou com vocês. Amém, irmãos? Talvez muitas vezes nós viemos aqui e, bom, hoje é o pastor, hoje é o supervisor, o Edmilson, hoje é outro pastor, né? Mas quantas vezes viemos aqui e nós não notamos que ele está sempre presente? Amém, amados? Talvez eu esteja falando e essa igreja seja diferente, aleluias, glórias a Deus por isso. Mas o livro de Mateus diz assim: o teu pai que te vê em secreto, ele te recompensará. Diga: Deus me vê em secreto. Nós não o vemos hoje, mas os seus olhos estão sobre nós. Amém, amado? Então eu quero te convidar a mais uma vez ficar em pé e eu quero orar com você. Cadê o rapaz do teclado? Pode me ajudar? Se estiver por aí ainda. Amém, graças a Deus. Diga: ele me vê em secreto. Ele já estava aqui quando eu cheguei. Ele está aqui agora. E o melhor de tudo, ele vai para casa comigo. Estará comigo toda noite, todo dia. Ele disse que nunca me deixaria. Ele disse que nunca me abandonaria. Ele disse que estaria comigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém? Não há um dia na tua vida em que o Senhor não esteja presente. Não há um dia na tua vida que Ele te abandone. O salmista tinha essa convicção: ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor não me abandonará. Ele não nos abandona. Então, levante as tuas mãos e simplesmente seja grato a Ele pela sua bondade, pela sua fidelidade. Diga a Ele o quanto você o ama, o quanto Ele é importante na tua vida. Perguntaram para Jesus: Senhor, qual é o mandamento mais importante na lei? O que é a coisa mais importante da lei? O que eu tenho que fazer? O que é o mais importante? E Jesus disse: a coisa mais importante na lei é: ame ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, com todo o teu entendimento e com toda a tua força. A coisa mais importante na nossa vida é amar a Deus acima de todas as coisas. É reconhecê-lo como Senhor e Salvador, como Deus na nossa vida. É crer na sua palavra. É não duvidar do seu poder. É não duvidar da sua palavra.
Você pode vir aqui todos os dias, você pode vir aqui todos os cultos, você pode contribuir com todo o que você tem. Você pode, na verdade, praticar um monte de regras. Mas a palavra de Deus ensina que você deve amar a Deus acima de todas as coisas. Eu vejo muitas pessoas querendo ser rico nesse tempo. Mas Ele é a minha riqueza. Ele é a coisa mais importante que existe na minha vida. Tudo que eu tenho vem dEle. Amém, irmãos? Mas você vai dizer, mas ele nem é tão rico assim. Não, na verdade sou mais pobre do que você imagina. Mas o apóstolo Paulo escreve alguma coisa que é interessante. Ele diz assim: como pobre, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo, mas possuindo tudo. Talvez eu não tenha tanto dinheiro como alguns outros têm, mas eu possuo tudo, porque Ele está em mim. O Deus que criou os céus e a terra habita na minha vida. Amém? Aleluias. Talvez você pense assim: eu vivo numa cidade tão confusa, nem vivo no centro da cidade, vivo tão afastado. Mas sabe de uma coisa? Ele se importa com a tua vida. Eu estava caminhando com meu neto na Tijuca esses dias e eu olhei para um rapaz que estava sentado no meio da rua. E ele estava tão... Eu nunca vi uma pessoa tão desesperançada como aquela. Os seus olhos eram olhos de quem estava desesperançado. Ele estava sentado ali. Ele já não estendia mais nem a mão, porque ninguém lhe dava atenção. As pessoas passavam por ele e nem olhavam para ele. E ele, já sem esperança nenhuma, com a cabeça baixa, os olhos perdidos. E eu ouvi algo tão forte no meu coração. Vá até ele e diga para ele que eu me importo. Ele é precioso para mim. Eu e meu neto chegamos perto dele, eu e Davi, e ele se assustou porque alguém veio na direção dele e pensou assim: vai me mandar sair daqui. E eu disse: eu quero dizer algo para você. Deus se importa com a tua vida. Deus te conhece. E Ele pode, se você permitir, mudar a tua história. Diga: Ele se importa. Ele me conhece. Ele sabe quem eu sou. E mesmo sabendo, Ele pagou um alto preço pela minha vida. Ele deu a sua própria vida por mim. Levante as tuas mãos e simplesmente diga: eu te amo, Senhor. Mais do que tudo, mais do que todas as coisas. Morreste por mim naquela cruz. Derramastes o teu sangue para me perdoar. Desceste ao lugar dos mortos, mas ressuscitaste pelo poder de Deus. E assentaste à direita do trono do Deus Todo-Poderoso, para que eu tenha vida e vida em abundância. Tu és aquele que me representa no céu. Eu sou aquele que te representa aqui. Eu estou no céu, assentado à destra de Deus, através de ti. Mas tu estás aqui, caminhando no Rio de Janeiro, aqui em Sepetiba, Guaratiba, através da minha vida. As minhas mãos são as tuas mãos, os meus pés são os teus pés, a minha boca é a tua boca. O Senhor ouve as pessoas através dos meus ouvidos.
Eu te louvo, Senhor, porque eu sou um contigo. Tu és um comigo. Aleluia. Aleluia. Você pode dizer graças, Senhor, pela tua bondade. Quero ser grato a Ti cada dia da minha vida. Quero Te agradecer em cada momento, em cada situação, porque em Ti eu sou mais que vencedor. Aleluia. Diga ao teu vizinho, ele está aqui, através de mim e através de você. Aleluia. Você pode se assentar? Graças a Deus. Graças a Deus. Amém, irmãos? Amém. Eu disse no princípio que o mais importante é estar em Cristo. Nossa mensagem, irmãos, é Jesus. É Ele em nós. Amém? Paulo, um dia, ele estando na igreja, escrevendo para a igreja de Corinto, ele disse assim: os judeus buscam sabedoria, os judeus buscam sabedoria, os gregos conhecimento, mas nós pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Amém? A nossa mensagem é uma pessoa. Não é? Nós não pregamos regras, nós não pregamos práticas, nós pregamos uma pessoa. O mundo não precisa de regras, o mundo precisa dele. O mundo precisa conhecê-lo através das nossas vidas. Amém? Se tudo o que nós ensinamos são práticas religiosas, isso não vai mudar o mundo. Pode ajudar algumas pessoas, mas não vai mudar o mundo. Mas se as pessoas se aceitarem a Jesus e reconhecerem a Jesus como Senhor e Salvador delas, isso vai mudar a vida das pessoas e vai mudar o mundo. Amém? Mas eu quero falar hoje sobre uma coisa importante. Somos uma igreja da fé. Diga, somos da fé. Eu quero ler um texto com vocês que me influenciou e me impactou muito há muitos anos atrás e até hoje. Me influencia e me impacta. Está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10. Agora, eu sei que não tenho muito tempo, não vou usar muito tempo também, mas eu queria ler esse texto porque esse texto todo fala uma coisa muito importante. 1 Coríntios 10, a partir do verso 1, ele diz assim: irmãos, diz que está falando com a igreja. Não está falando para as pessoas do mundo, está falando para as pessoas da igreja. Amém, amados? Eu não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, todos passaram pelo mar, todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar, todos eles comeram da mesma comida espiritual e da mesma bebida espiritual, pois bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas aí no verso 5 ele diz assim: Deus, porém, não se agradou da maior parte deles, razão porque seus corpos foram espalhados pelo deserto. Ora, estas coisas aconteceram como exemplos, diga exemplos, para nós, para que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Diga, cobiça não faz parte do povo de Deus. O povo de Israel cobiçou as coisas más e eles perderam a direção. Amém, irmãos? Verso 7, não vos façais idólatras. Idolatria é você fazer Deus do jeito que você imagina que Ele é e não do jeito que Ele é. Por que ninguém jamais viu a Deus? Porque nós cremos que Ele é o Senhor. Ele é o Criador de todas as coisas. Eu preciso crer nele e não ter uma imagem dele. Amém, irmãos? Aleluias. Como alguns deles, como está escrito, o povo assentou-se a comer e a beber e levantou-se para farrear. Então veja, não cobiçar, não se tornar idólatra. Verso 8, não nos prostituamos, como alguns deles fizeram e caíram num só dia 23 mil. Diga, prostituição, imoralidade, estas coisas todas fizeram que Israel errasse. Amém, amados?
Verso 10. Não tentemos o Senhor como alguns deles tentaram e foram mortos pelas serpentes. Tentar a Deus, irmãos, é, na verdade, desconfiar ou não crer que Ele é capaz de cumprir as suas promessas nas nossas vidas. Como é que o povo de Israel tentou a Deus? O Senhor pode nos alimentar aqui no deserto? O Senhor pode nos dar água no deserto? Diga, eles estavam tentando a Deus. Deus disse que faria isso. E eles não acreditaram nas promessas de Deus. Diga, toda vez que eu duvido das promessas dele, que eu duvido que ele seja poderoso para cumprir o que prometeu em minha vida, eu estou tentando a Deus. Então no verso 10 ele diz assim: e não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo anjo destruidor. Diga, murmurar. Quando eu li esse texto, há muitos anos atrás, eu pensei, eu acho que essa parte é injusta. Eu concordo que cobiçar as coisas não é uma coisa boa. Eu concordo que ser idólatra é, na verdade, fazer Deus da maneira que eu penso que Ele é. Concordo também que prostituição, imoralidade não faz parte da vida com Deus. Concordo que tentar a Deus é algo mal. Mas murmurar? Essa minha discussão com ele foi justamente porque eu era um grande murmurador. Amém, irmãos? Amém. Murmurar, para mim, era dar voz à minha razão. Não está certo isso. Não está certo o que eu estou passando. A minha vida podia ser bem melhor do que era. Hoje as coisas estão tão complicadas. Murmurar é, dar voz à minha razão. É ver as coisas, é pensar nas coisas do ponto de vista natural e achar que aquilo é que é o correto. Amém, irmãos? E sabe de uma coisa? Eu estava vendo vocês adorarem aqui e pensando nisso. Não é? É tão bom reunir-se aqui para adorar a Deus. Estava vendo como o grupo de adoração cantava com tanta alegria, convicção. E eu sei, irmãos, que todas as vezes que nós nos reunimos aqui e começamos a adorar, nós temos esta convicção. Mas Jesus disse algo importante. Ele diz assim: você quando for orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora ao teu pai que te vê em secreto. E teu pai que te vê em secreto te responderá. Você já pensou nessas palavras de Jesus? Diga assim: Deus me vê em secreto. Deus te vê aqui adorando. Deus te vê aqui levantando as mãos. Deus te vê aqui cantando. Mas Ele te vê lá trancado no teu quarto. Ele te vê amanhã na rua, no ônibus, no trem, no teu automóvel, você dirigindo, tomando fechado e falando aleluia, glória a Deus, vai em paz, querido. Amém? Deus te vê lá no teu trabalho, onde você trabalha, na tua sessão, na tua escola, no teu negócio. Deus te vê em secreto. Agora pensa nisso. Quando você não está na igreja e não tem essa sensação da presença do Senhor, você fala as mesmas coisas que você fala aqui dentro. Você canta as mesmas músicas que você canta aqui com a mesma convicção. Diga: meu Deus, que me vê em secreto. Ele me recompensa pelo que eu falo. Amém? Então, uma coisa é cantarmos louvores aqui, adorarmos ao Senhor neste lugar, que é delicioso. Eu fiquei encantado, impactado com a adoração de vocês. Agora outra coisa é ser adorador depois que eu sair daqui, quando chegar em casa.
continuar falando as mesmas coisas. Outra coisa é ser adorador amanhã quando você acorda já meio atrasado. E você pega o BRT lotado. Bastante gente aqui pega o BRT, né? Amém? E você vê aquelas pessoas todas querendo jogar você para fora. E você tem que amá-las. Outra coisa é quando você recebe o teu salário e fala assim, caramba. Não é bem assim que a gente fala, caramba, né? A gente usa outras expressões. Mas esse mês não vai dar para pagar as contas. Diga, mas meu Pai, que me vê em secreto, Ele me recompensa. Amém, irmão? Ele me recompensa. E o que é murmuração? Murmuração é a voz da minha incredulidade. Quando você começa, esse mês não vai dar para pagar as contas. O que é isso? A Bíblia diz, e o meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, suprirá todas as minhas necessidades. O meu contra-cheque diz ao contrário. Esse mês, isso aqui não vai funcionar, isso vai funcionar. Amém. Esse camarada veio lá do Chile para falar essas coisas para mim. Diga, Deus me ama. Deus me quer andando em vitória. Amém, amados? Diga, murmuração. Por que junto com cobiça, junto com idolatria, junto com prostituição, junto com falta de temer a Deus, está a murmuração? Porque murmuração é a voz da incredulidade, é não crer na palavra de Deus. Amém, amados? É não crer nas suas promessas. Se você ler o livro de Salmos, capítulo 78, Deus, Ele ficou triste, porque as pessoas não creram nas suas promessas. Eles não tinham razão para não crer nele, mas eles não creram. Eles não creram no que Ele prometeu. Nós não temos muito tempo hoje, mas leia Romanos capítulo 4, e você vai ver que Abraão, ele se tornou justo, não porque ele era uma pessoa que cumpria todos os 10 mandamentos, que nem existiam ainda, não é? Mas ele se tornou justo porque Deus fez a ele uma promessa, e ele falou assim, eu creio nessa promessa. Creu Abraão em Deus, e a sua fé lhe foi imputada como justiça. Diga, fé, crer na promessa de Deus. Você não pode ter fé em Deus se não crer na sua palavra, se não crer nas suas promessas. Você não pode ter fé em Deus se você lê a sua Bíblia e não crê que Ele vai cumprir na tua vida aquilo que Ele prometeu na sua palavra. Fé é crer em Jesus, crer que nele toda a minha culpa, todos os meus pecados foram perdoados, crer que eu me tornei justo em Cristo Jesus e pelas suas feridas eu fui curado e sarado. Nós vivemos nesse mundo e não estamos livres de que algumas coisas venham sobre nossa vida, mas antes que elas cheguem, Deus já tem a resposta e a solução para nós. Diga, Deus é maravilhoso. Antes do problema, Ele já tem uma solução para o meu problema. Amém, irmão? Aleluia. Então considere isso. Aquela murmuraçãozinha tua, lá em casa, lá no trabalho, lá na rua, na escola, em qualquer lugar, por mais inocente que ela possa parecer, ela é a voz da tua incredulidade. E se você continua falando isso, isso vai se tornar uma realidade na tua vida. Amém, amado? Eu amo o livro de Salmos. Eu gosto de acordar todos os dias pela manhã e salmodiar a Deus. Eu já decorei uma porção deles. Não decorei todos ainda, mas pelo menos uma parte eu já decorei. E um dos salmos que eu gosto muito é o Salmo 91. Quantos conhecem o Salmo 91?
aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Eu gosto de pensar nisso. Onde é que eu habito? Eu habito lá, ele se refere ao tabernáculo, o lugar, o Santo dos Santos, aquele lugar escondido lá dentro, onde a glória do Senhor aparecia. Amém, irmãos? Onde a nuvem e a glória do Senhor sobre os querubins aparecia. E ele diz, Davi, na verdade esse é um salmo de Moisés, ele dizia assim, aquele que habita lá dentro, a sombra, as asas dos querubins faziam uma sombra sobre o rosto. Então ele dizia, a sombra do Onipotente descansará. Então ele continua dizendo, direi do Senhor, Ele é o meu Deus, a minha fortaleza, o meu refúgio em quem eu confio. Amém? 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita. Não importa o que esteja passando no Brasil e no mundo, eu não serei atingido. Por quê? Porque aos seus anjos Ele tem dado ordens ao meu respeito, para me guardarem em todos os meus caminhos. Eles me sustentam nas suas mãos para que eu não tropece com os meus pés em pedra. O salmista vai dizendo, pisarás o leão e o áspide, calcarás debaixo dos teus pés o filho do leão e da serpente. E o Senhor diz, porque tão encarecidamente Ele me amou, também eu o livrarei, colocarei Ele a salvo, porque Ele confiou, porque Ele amou, me amou. Amém, irmãos? Agora pense numa coisa, como tudo isso começa? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, Ele diz, diga, Ele diz, o Senhor é o meu refúgio, Ele é a minha fortaleza, Ele é o meu socorro bem presente na hora da angústia. Salmo 46, misturei os dois, né? Amém, irmãos? Então, existe uma voz da nossa incredulidade, o que é? Murmuração. Ah, minha vida está tão ruim, eu tenho passado tantas dificuldades. Mas existe uma voz da fé. E qual é? Eu digo ao Senhor. Agora deixa-me dizer uma coisa. Ele podia dizer assim, eu penso de Deus. Mas ele diz, eu digo do Senhor. Amém? Nós, às vezes, murmuramos pensando, murmuramos falando, não é? E nós não sabemos o quanto isso cria problemas na nossa vida. Mas nós podemos dizer de Deus, Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem eu confio. O Senhor me livra do laço do passarinheiro, o Senhor me livra da peste perniciosa, o Senhor me cobre com as suas asas, e debaixo das suas asas, o Senhor me cobre com as suas penas, e debaixo das suas asas eu estou seguro. A Tua palavra é o meu escudo e a minha defesa. Eu não temo espanto noturno, peste que se propaga na escuridão, mortandade que assola meio-dia. Porque eu fiz do Senhor a minha habitação, o Altíssimo é a minha morada. Nenhum mal me sucederá, não importa, nenhum mal me sucederá. Amém, irmãos? Praga alguma subirá à minha casa. Amém? Diga, direi do Senhor. Não vou dizer, minha vida é ruim, meu casamento é uma droga, minha vida está tudo errado. Eu vou dizer do Senhor, Tu és o meu refúgio, Tu és a minha fortaleza, Tu és o meu Deus em quem eu confio. Mas como é que eu vou dizer se não é assim que eu vejo? Não importa. Há uma história na Bíblia interessante, uma história do povo de Israel, e eu já estou encerrando com isso. Amém, irmãos? O exército de Israel estava lá, em guerra, pelejando contra os filisteus. E os filisteus tinham um grande exército, poderoso exército, que por muito tempo eles perturbaram o povo de Israel. E eles se encontraram num local, de um lado estava o povo de Israel, do outro lado estava o povo filisteu, havia um vale entre eles. E todas as manhãs saía dos filisteus um gigante, diga gigante, que nem o meu irmão, maior que o meu irmão ali, não? E ele ia até o meio do vale e dizia assim, ei, tem algum valente aí? Venha lutar, a gente não precisa entrar em conflito não, venha lutar se você me vencer. Se esse valente de vocês me vencerem, nós os filisteus nos submetemos a você, mas se eu vencê-lo,
Mas quem ia se meter com aquele sujeito? Ele tinha quase 3 metros de altura. Amém, irmãos? Ele usava uma armadura pesadíssima. Era um guerreiro experiente. E está todo o povo de Israel amedrontado, todo o exército de Israel amedrontado. E de repente vem um jovenzinho chamado Davi. Ele era o irmão mais novo da família, os mais velhos estavam lá na peleja, os mais velhos desprezavam Davi porque, enfim, ele era tão bestinha, como diziam por aí, né? Amém? E ele chega lá e ele vê aquela situação e ele fala assim: ei, ninguém vai lá calar a boca desse incircunciso? E as pessoas diziam: já viram o tamanho dele, Davi? Já viu a espada que ele tem, a lança que ele tem? Ele falou assim: rapaz, o que eu estou vendo é que ele está amedrontando vocês com as suas palavras. Eu vou lá. Rapaz, tu é louco? Não, eu vou lá. Levaram ele a Saul, e Saul disse assim: ei, você acha que você pode enfrentar aquele gigante? Ei, eu vou dizer uma coisa para vocês. Estava lá no campo, tinha umas ovelhinhas lá do meu pai, estava tomando conta, veio um leão e quis pegar uma ovelhinha, eu corri atrás dele, abri a boca e o matei. Veio um urso, eu fiz a mesma coisa. Deus me livrou do leão, Deus me livrou do urso. Quem é esse gigantinho para afrontar o exército de Deus? Aí ele disse: ele me livrou do leão, ele me livrou do urso, ele vai me livrar do Golias. É assim, desse jeito, eu não duvido. Amém? E ele foi caminhando, e lá vem Golias com aquela lança que pesava quase, 50 quilos, uma espada maior ainda, aquele escudo grande, couraça, capacete, e Davi com uma bengala, passou a mão, pegou 5 pedrinhas. Eu fico pensando assim, será que ele achou que se errasse a primeira, a segunda ele ia acertar? Amém? Colocou na bolsa e foi lá. Depois eu te conto que ele pegou 5. E ele vai na direção do gigante. O gigante vem para ele dizendo: rapaz, tu acha que eu sou um cachorro para você vir pegando pedra e me atirando pedra? Eu vou acabar com você hoje. Davi olhou para ele: você vem a mim com espada, você vem a mim com lança, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Hoje eu vou dar a tua carne para os urubus comerem. E vocês saberão que há um Deus no meio de Israel. Amém? Sabe o que ele fez, irmãos? Ele declarou aquilo que ele cria. Todos os dias o gigante vem afrontar a tua vida. Que vida miserável você leva aqui nesse trem de subúrbio, apertado. Que vida, olha a tua casa, olha a vida que você tem, olha o teu salário. E como é que você responde? Como é que você responde? Paulo diz algo no livro de Timóteo. Timóteo, eu estou aqui na cadeia, eu estou preso, posso ser morto a qualquer hora, mas eu sei em quem eu creio. E eu estou certo que Ele é poderoso para cumprir tudo o que prometeu na minha vida. A circunstância que você está vivendo hoje não é a realidade do que Deus tem para a tua vida. E como é que você sai dessa situação? Eu direi do Senhor: Ele é o meu Deus, Ele é a minha fortaleza, o meu Deus em quem eu confio. Ele me livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Aleluia. Graças a Deus. Você pode ficar de pé? Aleluias. Feche os teus olhos. Direi do Senhor. O que é que você tem a dizer do Senhor?
O que é que você diz do Senhor? Não enquanto você está aqui na hora do louvor, quando você está lá diante do gigante na tua vida. O que é que você diz de Deus? O que é que você diz da sua palavra? Aquelas palavras tuas são o que determinam o que você está vivendo. Direi do Senhor, direi do Senhor. Aleluias, aleluias. Ele é a minha rocha, Ele é o meu refúgio. Aleluias. O que é que você diz para os gigantes da tua vida? Para as coisas que te afrontam, para as coisas que querem mostrar que Deus não faz nada para você. O que é que você diz? Aleluias, aleluias. Você pode começar agora treinando para falar em casa. Você pode começar agora. Gigante, você vai cair diante dos meus pés. Gigante, eu vou pisar na tua cabeça. Eu vou te vencer. Aleluias. Eu vou dizer isso lá naquela hora. Eu vou declarar isso lá naquele momento. Quando as coisas estiverem apertadas, quando a situação estiver difícil, eu vou levantar a minha mão. Eu gosto, irmãos, de um texto que está no livro de Gênesis. Quando Abraão vem voltando da peleja, ele se encontra com Bora, rei de Sodoma. Bora, rei de Sodoma, era uma figura de Satanás. E Bora diz para ele: Abraão, me dá as pessoas, as almas, e fica com todo o resto, com todo o despojo. Satanás sempre quer fazer essa barganha. Tentou fazer a mesma coisa com Jesus. Me dá a tua vida e eu te dou tudo o que você precisa. Abraão olhou para Bora e falou assim: eu levantei minha mão ao Deus dos céus. Não vou te dar nada, nada, nada. E não vou receber nada de ti. Não vou receber de você um cardaço de sapato. Você nunca vai dizer: eu enriqueci Abraão. Diga: eu levantei a minha mão ao Deus dos céus. Eu tenho uma aliança com Ele. Ele é meu e eu sou dele. Isso não vai mudar nunca em minha vida. Eu vou caminhar todos os dias desta maneira. Aleluias, aleluias, aleluias.